Boa tarde, estou fazendo um vídeo nesse período. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 6, versículo 33. Diz assim o texto: Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Como eu gosto sempre de saudar a todos, graça e paz, no nome do Senhor Jesus Cristo. Desejo a todos uma vida realmente abençoada por Ele. Bom, hoje eu quero meditar com vocês sobre ordens de prioridade, ou, na verdade, quais coisas realmente são de fato importantes para as nossas vidas. Eu gostaria de considerar com todos que as nossas vidas, elas são feitas de escolhas. É óbvio que todos os dias, sem exceção, nós temos que fazer escolhas. Exemplo, você vai escolher a roupa que vai usar nesse dia. Muitas vezes você vai escolher aqueles que podem, que trabalho vai fazer, que cardápio vai fazer na cozinha para o almoço, para a janta. E é óbvio que nossa vida toda está pautada em escolhas. Vou à igreja hoje, vou ajudar alguém, enfim. Agora, nós precisamos levar em consideração que existem escolhas que são escolhas boas, escolhas corretas, e existem escolhas que são escolhas erradas e que acabam complicando muito a nossa vida. Por exemplo, o que seria da nossa vida se escolhêssemos um cônjuge errado? É até normal, é até compreensível você namorar com a pessoa errada, porque namoros podem terminar. Mas como seria escolher para o matrimônio uma pessoa errada? Pois este é um compromisso, segundo a Bíblia, que deve durar a vida toda. Então, entendam a importância de se fazer escolhas. Outra coisa que eu queria considerar: talvez você vai viver a sua vida toda e não vai saber fazer a escolha certa, a escolha mais importante da sua vida. A escolha mais importante da sua vida não é com quem você vai se casar, não é a cidade onde você vai morar, não é o carro que você vai comprar ou a casa que você vai comprar. A decisão mais importante da sua vida é que Salvador você vai escolher. Ou se você vai entregar a sua vida para Jesus. Porque se você passar a vida toda e não tomar essa decisão, segundo a Bíblia, você é louco e realmente não soube fazer a escolha que te tornaria a pessoa mais feliz de todo mundo. Ou seja, escolher Jesus, ser salvo, servir ao Senhor é a melhor de todas as escolhas, porque esta escolha nos dá o direito de viver eternamente uma vida plena, maravilhosa com o nosso Deus. Então, meus queridos, as nossas vidas, elas são marcadas pelas escolhas que fazemos. Agora, como tomar as decisões certas? Ou como fazer as melhores escolhas? Porque, na verdade, muitas vezes nós não temos que apenas escolher entre o bem e o mal, mas muitas vezes nós também temos que fazer a escolha entre o bom e o melhor. E é justamente o mais focalizado nisso que eu queria falar com vocês neste momento. Porque não são poucas as vezes que as coisas aparentemente boas, ou propriamente boas, acabam nos afastando de Deus. Exemplo, coisas boas como trabalho, coisas boas como lazer, coisas boas como família, coisas boas como estudos. Muitas vezes, se nós não sabemos escolher corretamente, estas coisas que são boas
acabam nos afastando de Deus. Daí a importância de encontrar uma ordem dentre as prioridades. Tudo é prioridade, família é prioridade, trabalho é prioridade, estudo é prioridade, lazer é prioridade, Deus é prioridade, a igreja é prioridade. Então, qual dessas deve vir em primeiro lugar? Segundo a Bíblia, segundo o evangelista Mateus, nós devemos buscar a Deus em primeiro lugar. E ele diz, e todas estas coisas, e eu gostaria de dizer que estas coisas nós poderíamos entender como família, trabalho, estudo, enfim, todas estas coisas serão acrescentadas. Deus, ele está dizendo para nós aqui na sua palavra, que se nós priorizarmos Ele, se nós colocarmos Ele em primeiro lugar, se nós buscarmos a sua justiça em primeiro lugar, Ele se compromete conosco em acrescentar todas as outras coisas. E eu gostaria de pontuar 5 coisas, 5 entendimentos que precisamos ter. Primeiro, nós devemos entender que Deus, ele vem antes das pessoas. Pessoas são importantes? Sim, são. Mas Deus é mais importante do que pessoas. Jesus disse que aquele que não deixar pai, mãe, irmão, por amor dele, não é digno dele. Porque ele está nos ensinando que Deus é mais importante do que pessoas. No universo existem Deus, existem pessoas e existem coisas. Porém, nós precisamos e devemos adorar a Deus, amar as pessoas e usar as coisas. Quando esta ordem ela é realmente observada, assim como eu disse, nós devemos adorar a Deus, amar as pessoas e usar as coisas. Então nós estamos assim fazendo escolhas certas. Nós estamos dentre prioridades, nós estamos fazendo aquilo que é mais prioridade. Deus é mais prioridade nas nossas vidas. Imagine se nós, ao invés de adorarmos a Deus, amar as pessoas e usar as coisas, imagine se nós invertêssemos isso. Se nós, ao invés de amarmos a Deus, nós viéssemos a amar as coisas. E nós viéssemos usar as pessoas. Realmente seria um desastre, né? Se nós cultuássemos a nós mesmos, se nós desprezássemos a Deus e amássemos as coisas e usássemos as pessoas, como algumas pessoas têm feito, isso realmente seria um desastre. Mas, segundo a Bíblia, nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Ele deve, sim, ocupar o primeiro lugar nas nossas vidas. E Deus deve ser entronizado nesse trono que está no nosso coração. Alguém já disse que no nosso coração nós temos 2 tronos. Se você, ou melhor, não é 2 tronos. No nosso coração tem um trono e uma cruz. Se você se assenta no trono, Cristo vai para a cruz. Mas se Cristo senta no trono, você vai para a cruz. Que o nosso coração, o trono que está no nosso coração, possa ser ocupado por Ele, que essa cruz possa ser ocupada por nós, que possamos ser crucificados a cada dia, para que o Senhor sempre seja glorificado nas nossas vidas. Alguém disse também que se nós estivermos tão ocupados ao ponto de não termos tempo para Deus, nem para a sua igreja, então nós estamos ocupados demais.
não devemos nos ocupar tanto ao ponto de não ter lugar nas nossas vidas para servir a Deus e para servir o Senhor na igreja. Então Deus, ele vem antes de pessoas. As pessoas, elas vêm antes das coisas. Nós vivemos num mundo extremamente materialista, onde as pessoas valorizam muito mais o ter do que o ser. As pessoas matam por conta de pequenas coisas, pequenos valores. Muitas vezes, dentro das próprias famílias, relacionamentos são quebrados, relacionamentos são desprezados por conta de bens materiais. É uma coisa muito comum, e a gente tem até um exemplo disso na Bíblia. Certa vez, Jesus estava diante de uma multidão, e o jovem disse: mestre, diga para o meu irmão que reparta comigo a herança. Ele diz: olha, meu filho, quem te disse que eu estou aqui com esta função de repartir herança? O que eu quero chamar a atenção é que naquele momento, obviamente, o que Jesus estava transmitindo para aquelas pessoas, creio que eram ensinamentos de Deus, coisas importantíssimas, mas aquele jovem, ele estava muito mais preocupado com a herança do que propriamente com o que Jesus estava dizendo. E hoje nós vivemos num mundo assim, onde as pessoas, elas valorizam mais o ter do que o ser. Elas preferem ter do que ser. E me lembro também de uma outra situação, quando Jesus estava conversando com Maria, e Marta estava muito ansiosa, cuidando dos afazeres domésticos. E ela reclama também com Jesus, ela diz: mestre, fala para Maria, para que ela me ajude. Mas Jesus disse: ô Marta, a tua irmã Maria escolheu a melhor parte. Ou seja, era a prioridade limpar a casa? Era uma coisa boa? Era. Mas Maria entendia que estar com o Mestre, falar com o Mestre, ser confortada e abençoada por Ele, era mais importante na sua vida. Embora tanto Marta quanto Maria eram mulheres sérias, mulheres tementes e mulheres comprometidas, as duas não tinham esta mesma visão. Talvez eu e você, talvez nós somos crentes comprometidos, mas talvez nos falta esta visão de que pessoas vêm antes de coisas, que Deus vem antes de pessoas, que nós realmente devemos nos importar, sim, com o nosso trabalho, com as coisas, mas devemos entender que existem outras coisas mais importantes. Pessoas, elas valem mais do que coisas, e nós não podemos desprezar isso. Lamentamos também uma época quando, tanto no Brasil quanto em outros países, período da escravidão, onde as pessoas tratavam os negros como pior do que coisas, né? Pior do que animais. E sofremos hoje, quando estudamos, quando olhamos relatos, nós ainda sofremos muito. Mas, na verdade, há muitos maridos hoje que pensam que suas esposas têm menos valor do que o carro, do que os seus filhos, são menos importantes do que o seu dinheiro. Isso é extremamente visto hoje, comum hoje nos nossos dias. Mas nós precisamos entender que as pessoas são mais importantes do que coisas. Não podemos sacrificar relacionamentos por causa das coisas, né? O trabalho, como eu disse, é uma coisa boa, ganhar dinheiro é realmente algo necessário para o sustento da família, é uma necessidade básica nossa, mas nós não podemos desprezar nossos familiares, desprezar nossos amigos, desprezar nossos filhos por conta das coisas materiais. E aí, quando eu iniciava lá atrás, falando sobre aquele jovem que pedia para que Jesus intercedesse por ele junto ao irmão para a divisão da herança, na verdade, naquele ponto eu queria lembrar que hoje muitas famílias, quando os pais morrem e ficam os herdeiros, o que nós podemos ver são brigas, são discussões, são inimizades, irmãos se tornando inimigos por conta, às vezes, de repartição
de herança. Certamente estas pessoas elas estão considerando e justificando que para elas o ter é melhor ou é mais importante do que o ser. Nós temos um conselho de Paulo a Timóteo, no capítulo 6, onde ele nos lembra que os que querem ficar ricos caem em muitas ciladas e angústias, enquanto que a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Busque as primeiras coisas primeiro. Coloque ordens de prioridades para a sua vida. Faça as escolhas certas. Então, Deus ele está antes de pessoas, as pessoas estão antes das coisas e o cônjuge está antes dos filhos. A Bíblia nos diz que os filhos são a herança do Senhor. Porém, eles não devem ocupar o lugar do cônjuge no casamento. Certamente nós pecamos contra os próprios filhos quando nós damos mais importância a eles do que ao nosso cônjuge. Tentem entender o que eu quero mostrar para vocês. Muitos pais acham que devem dar mais importância para os filhos. A esposa acha que os filhos merecem ser mais bem tratados, considerados, amados do que o próprio marido. Muitos maridos fazem o mesmo em relação aos filhos. Na verdade, eu particularmente vejo isso como uma fuga. Quando casais que não se dão bem, eles se refugiam nos filhos. Mulheres que não amam seus maridos e não são submissas a eles, muitas vezes elas se devotam completamente aos seus filhos. E os pais da mesma forma. Porém, o que nós podemos ver é que isso causa um grande desequilíbrio, tanto na família quanto na sociedade. Porque o marido deve amar a esposa deve amar o marido, como nós podemos encontrar nas Escrituras, e os pais têm o dever de criar os seus filhos nos caminhos do Senhor. Não devem usar os filhos como moeda de troca ou como meio de refúgio. E, na verdade, o que nós podemos ver hoje é exatamente isso. E qual o desequilíbrio que esta decisão vai provocar? Segundo o livro de Gênesis, o próprio Adão, na própria história de Adão, Deus diz que deixará o homem, pai, mãe, unir-se à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Ou seja, qual é o propósito de Deus para a família? O homem se une à sua mulher, se torna uma só carne, eles vão gerar filhos, e esses filhos também vão deixar pai e mãe, unir-se à sua família, formará a sua família. E esse é o processo, esse é o ciclo, assim deve funcionar. E nós não podemos impedi-los que isso aconteça. Nós não podemos desviar uma devoção, um amor, um cuidado que deve ser dado ao cônjuge para o filho. Porque os cônjuges devem viver até que a morte os separe. Os filhos provavelmente viverão com os pais até que encontre um companheiro, uma companheira, e assim constituirão a sua própria família. Então, a falência do casamento é um desastre na vida emocional e espiritual dos filhos. Nós podemos ver isso no caso de famílias, onde há divórcios, onde os filhos sofrem muito porque os pais não se deram bem, onde os pais não puderam viver maritalmente felizes, como ensina a Bíblia, né? E como eu disse, esta ordem ela precisa ser respeitada. Então, queridos casais que têm filhos, eu sei que os filhinhos de vocês são bonitinhos, engraçadinhos, eles precisam muito de vocês, mas lembre-se, uma das coisas que os filhos de vocês mais vai precisar de vocês é o exemplo, é o caráter, a honestidade, a sinceridade, é o amor, e isso eles vão ver no relacionamento entre marido e esposa. Então, os nossos filhos é de nossa responsabilidade
João diz: vós pais não provoqueis a ira dos vossos filhos, e a Bíblia diz que nós devemos ensinar a criança no caminho que ela deve andar, e quando ela crescer, ela não se desviará dele. Então, queridos, aprendam isso, se lembrem disso. Você tem que viver aí com o seu marido até que a morte os separe. Vocês terão que permanecer juntos. Os filhos darão continuidade à vida deles, ok? Então, procurem ser felizes. É só uma brincadeira. É melhor. O que vocês acham melhor? Viver de uma forma feliz, viver de uma forma agradável, viver de uma forma harmoniosa durante toda uma vida, ou viver uma vida de brigas, de descontentamento, um inferno. Bom, o casamento é para a vida toda. Então vocês devem escolher como vocês querem viver. Certamente é melhor viver na boa. É melhor viver em paz, é melhor viver em harmonia. Amém? Deus abençoe todos os casais, todas as famílias. Em quarto, os filhos, eles vêm antes dos amigos. Os pais, eles precisam entender que os filhos são herança do Senhor e eles precisam investir nos seus filhos. E esse investimento está baseado num carinho, em amor, em educação. Os filhos, eles não são educados apenas com palavras. Às vezes os pais são muito ditadores, né? Isso pode, isso não pode, faça isso, não faça aquilo. Mas, na verdade, os filhos, eles não são educados apenas com palavras. Eles, sobretudo, eles vão aprender através do exemplo. Os filhos, eles precisam não apenas de presente, mas eles precisam da presença. Hoje, por conta desse mundo capitalista, desta busca desenfreada pelo dinheiro, nós estamos vendo os pais, o pai indo trabalhar, a mãe indo trabalhar, os filhos na creche ou na mão de pessoas que não cuidam como os próprios pais. E muitas vezes há um distanciamento e quando chega aí no final de semana, que os pais talvez teriam mais tempo para ficar com os filhos, acabam se dando aos compromissos sociais, a peladinha, o marido vai jogar sua bola, a esposa quer ir para o salão, enfim, acabam priorizando muitas vezes os amigos, os relacionamentos, do que os próprios filhos. E os filhos, precisamos entender que é um investimento do casal e eles precisam de muita atenção. Precisamos criar pontes de amizade com os nossos filhos, ter tempo para eles, ouvi-los, orientá-los, encorajá-los, discipliná-los. Então, eles devem vir antes dos amigos. Numa escala de valores, os filhos devem valer mais para você do que os seus amigos. Os filhos devem ter mais prioridade na sua vida do que os seus amigos. E aí eu vou criar uma situação para você entender. Você marcou o jogo de bola, você marcou o salão, marcou o jantar, o passeio, mas o seu filho pede para você, ele quer que você faça um programa com ele, que você faça um passeio, uma pescaria, enfim, que você dedique aquele tempo para ele, entre o seu amigo, entre o seu compromisso e o seu filho, com quem você fica. Eu tenho visto muitos pais babacas, muito mais preocupados em agradar pessoas, amigos, colegas, do que os próprios filhos. Eles querem ter uma boa imagem dos amigos, não importando que tenha uma péssima imagem do seu próprio filho. Que os outros lá fora nos tenham uma imagem distorcida de nós. O que importa é que os nossos filhos não tenham esta imagem distorcida sobre nós. Que os nossos filhos nos vejam como homem e mulher de Deus, pais amorosos, dedicados, que os ama e que faz tudo por eles. E, em último, o cônjuge antes de si mesmo. Eu tenho visto uma busca muito grande, uma tentativa por parte de muitos. As pessoas querem ser felizes, as pessoas buscam casamentos, relacionamentos perfeitos, felizes.
Mas o que nós estamos vendo a cada dia, a cada momento, são cada vez mais dificuldade dentro dos relacionamentos. Eu costumo dizer, quando celebro o casamento, que quem inventou o casamento foi Deus, quem sabe como ele funciona é Deus, quem dá todas as diretrizes e orientações é Deus. Então, quando nós não estamos tendo um casamento bom, nós devemos buscar Deus, buscar a ajuda de Deus. Ele vai saber o que precisamos fazer, Ele vai nos ensinar o que devemos fazer. E uma das coisas que nós aprendemos no casamento é que nós não nos casamos para ser felizes. Precisamos pensar assim: eu não estou me casando para ser feliz, mas eu estou me casando para fazer ela feliz, ou ele feliz. Iniciar o nosso casamento de uma forma autocentralizada e não egocentralizado. Eu não sou a última bolacha do pacote. No casamento, eu não posso ter a pretensão que eu sou o mais importante. Casamento é como elos de uma corrente. Todos os elos são iguais e têm a mesma responsabilidade. Então, o nosso alvo no casamento não é satisfazer a nossa própria vontade, mas agradar o nosso cônjuge. A Bíblia fala que a esposa, ela não é dona do próprio corpo, nem o marido. Percebam isso. A Bíblia trabalha nessa linha, mostrando que um deve viver em função do outro. Um deve amar o outro. Um deve satisfazer o outro. Um deve querer o melhor para o outro. Como pastor, conselheiro conjugal, muitas vezes, o que nós podemos presenciar, ou o que nós temos presenciado, é que sempre um ou outro quer ter razão. Raramente nós, em visitas pastorais, encontramos casais onde a esposa diz: não, eu estou errada, ele está certo, o problema é por minha causa. Ou o marido diga: não, ela está certa, eu estou errado. Sempre um quer ter razão em relação ao outro. É que nem o Bolsonaro e o Moro, né? Cada um tem a sua versão. E aqueles que estão de fora não sabem em quem acreditar. Por isso aquela velha máxima, né? Briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Justamente por isso, porque eles se conhecem, nós não os conhecemos. Então, queridos, o outro vem antes do eu. Renúncia do eu e investimento no outro é o caminho para a realização da felicidade conjugal. Então é óbvio, como eu disse, esta área apresenta muitos problemas, muitas dificuldades, as pessoas têm muitas dificuldades, mas Deus sabe o que é melhor para nós. E o melhor é entendermos que o cônjuge vem antes de nós. Não queira ser mais importante do que o seu cônjuge. Não queira atrair as coisas para você, pensar só em você. Pense no outro. E muitos maridos pensam só neles. O trabalho dele é mais importante do que o trabalho dela. Às vezes a esposa pensa da mesma forma. Ambos são importantes. Ambos são extremamente importantes nesse projeto, nesta bênção que é o casamento. Então eu queria finalizar lembrando para vocês o seguinte: nós devemos buscar a Deus em primeiro lugar, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, Deus está antes das pessoas, as pessoas são antes das coisas, o cônjuge antes dos filhos, os filhos antes dos amigos e os cônjuges antes de si mesmo. Nossos valores dirigem nossas escolhas e ações. Precisamos ser eficientes não apenas para lidar com coisas, mas sobretudo para tratar com pessoas. O cristianismo trata essencialmente com relacionamentos. Que possamos ter discernimento para buscarmos as primeiras coisas primeiro. E eu quero finalizar dizendo: adore a Deus, ame as pessoas e use as coisas. Busque as primeiras coisas primeiro. Tenha para você uma ordem de prioridades. Não exclua Deus dos seus planos. Eleja na sua vida Deus o número 1. Coloque Deus em primeiro plano. Não fique envergonhado de considerar, de reconhecer que você não tem feito isso. Mas a partir desse momento, entenda que não existe nada nem ninguém mais importante do que Deus.
Se você está tão ocupado que você não tem tempo para Deus nem para a sua igreja, você está ocupado demais. Há tempo para todas as coisas, disse Salomão no livro de Eclesiastes. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.